Olá, telespectadores. Estamos começando agora pela TV Assembleia mais um programa Ponto de Vista. E o nosso entrevistado hoje é o médico da Fundação Nacional de Saúde, professor da Universidade das Ciências do Estado de Alagoas, UNCISAL, mestre em parasitologia, Mário Jorge Martins, a quem, antes de mais nada, estamos agradecidos pela sua presença aqui no nosso programa. Seja bem-vindo, doutor Mário. Eu que agradeço e, como eu estava lhe dizendo anteriormente, é uma satisfação estar aqui porque aqui é a casa de Tavares Basto, é a casa do povo. E nós estamos com dois belos projetos para o estado de Alagoas e nada melhor do que estreá-lo na TV da Casa do Povo. Muito bem, doutor Mário. Eu queria começar o programa falando sobre os caramujos, que o senhor diz que chamam de caramujo de forma errada. Tem aparecido aqui em alguns bairros, tem preocupado pessoas da vigilância sanitária, da vigilância epidemiológica. O que são esses caramujos que não são caramujos, doutor Mário? Na verdade, respondendo à pergunta, o caramujo é um molusco que vive na água, caracol vive na terra. Portanto, ele gosta de umidade, mas detesta ficar dentro d'água. Portanto, ele é um caracol. E esses que estão aparecendo aqui são os chamados caracóis africanos, é isso? O nome científico é Achatina fulica. E esses caracóis, eles são originários do Nordeste e Leste da África, que lá eles têm o seu predador natural, ou seja, tem quem se alimente dele. Na natureza, quem o coma, digamos assim, se alimente dele. E no Brasil não tem, como em alguns outros países. Essa praga está infestando praticamente o mundo todo. E no Brasil hoje, com certeza, todos os estados da federação já estão infestados. E Alagoas, em todas as regiões, eu não afirmo que em todos os municípios, mas você tem da Zona da Mata ao Agreste e litoral. Doutor Mário, esses insetos, esses moluscos terrestres, né? Esses caracóis, como é que eles chegaram da África para aqui? Na década de 80, houve uma feira em Curitiba, no Paraná. E você sabe que existe uma comida que também é a base de caracol, o escargot francês, um típico prato da França e também da Itália. Inclusive, eles disputam as iguarias, quem faz melhor. É caríssimo esse prato. É caríssimo, né? Exato. E o escargot, por incrível que pareça, é um caracol branco. Enquanto que o caracol africano, ele é negro, ele é escuro. Até nisso, há essa pecha. Então, o pessoal que começou a trazer esse caracol para substituir o escargot na culinária, perceberam que a carne desse caracol, ela é dura como moela de galinha. E ele não é tão bom assim comestivelmente, da forma que foi preparado. E algumas pessoas importaram esses caracóis e começaram a vender para criadores, que não sabiam do que estavam fazendo, como não deu resultado daquilo que eles pretendiam, substituiu o escargot francês, eles abandonaram. E a praga começou a se infestar. Quer dizer, eles foram importados como alimento. Como alimento, como alternativa. Alternativa, para concorrer com o escargot. Ao chegar aqui, o pessoal verificou, eles já distribuíram, muita gente criando, descobriram que a carne não era boa, que era dura. E aí desistiram e soltaram eles. Soltaram inescrupulosamente ou por falta por falta de conhecimento mesmo. Por ignorância. Acredito que mais por ignorância. E aí, isso desde 1980? 80. Quer dizer, são mais de 30 anos. Mais de 30 anos. E aí o número de caracóis cresceu, evidentemente. Cada caracol produz por ano 3.000 ovos. E eles são hermafroditas, eles mesmos se infectam. Evidentemente que eles podem também se acasalar, não tem problema. E acontece, Valdemir, que esses ovos de caracóis, eles podem ser dispersados através do nosso sistema rodoviário. Porque um simples ovo, ou alguns ovos que eles põem, foi mais fácil a disseminação do que do próprio caracol. Quer dizer, o transporte é muito fácil. Muito fácil.
acabam seguindo. E aí, o que é que foi acontecendo durante todos esses 30 anos em relação à presença? Eles começaram a ser descobertos, e isso passou a ser esse perigo, digamos assim, a partir de quando? Na medida que eles se dispersaram pela natureza, esses caracóis começaram a comer de tudo que encontrava pelo caminho. Desde pomares, hortas, produtos hortifruti granjeiros. Aqui em Alagoas, o professor Vegeto me disse que lá na fazenda dele, a mulher plantou coentro e eles acabaram com a plantação de coentro. Por onde eles passam, eles acabam com tudo. Eles comem até papelão e isopor, para você ter uma ideia. Quer dizer, o que eles encontram pela frente, Eles comem, eles se alimentam. E alguma coisa foi feita, doutor Mário, durante todo esse período para conter esse avanço, para diminuir isso? O maior pesquisador do Rio de Janeiro, o professor Maurício, que eu estive lá no Rio, especificamente para isso, para conversar com ele veio aqui, e eu fiz esse projeto, inclusive ele levou um projeto desse. Em 2008, a gente já tinha uma ideia que já tinha, dos 27 estados brasileiros, já tinham 24 infestados. Eu acredito que, nesses 3 anos, esses outros 3 que faltavam, o Acre, Rondônia e Roraima, acredito que já estejam também. Então, as pessoas verificaram que, na medida que eles passam, eles levam tudo, digamos assim, num arrastão, faminto, devorador. E com isso ele prolifera constantemente. Agora, eles são todos de um mesmo tipo ou alguma subdivisão de tipos desses caracóis? Esses caracóis, eles são a mesma espécie, é uma Acatina fúlica, o nome científico, descoberto já há um certo tempo, e eles só variam de tamanho de acordo com o local que ele está, a quantidade de alimentos e a idade deles. Esse é o único diferencial? É o único diferencial. Eles vivem durante muito tempo? Eles vivem, em média, eles chegam a viver mais de 1 ano, em média. Mais de 1 ano. Agora, você percebe, dependendo das condições também, porque tem locais que eles não se adaptam bem. Mas, embora seja um caracol, ou por ser um caracol, corrigindo melhor, por ser um caracol, ele não vive na água. Ele vive em locais de umidade. Quando seca, eles como se desaparecesse. Eles entram em estado de letargia, quando o tempo fica seco, principalmente em regiões secas e quentes. Mas também ele não gosta de dentro d'água. Se perto de uma casa tiver caracóis, basta se armar uma chuva para ele subir pelas paredes, porque ele detesta ficar dentro da água, muito embora goste de umidade. Gosta da umidade. Quer dizer, agora, e quando ele some assim, como o senhor disse, chegou a seca, bateu o sol, tal, não tem umidade, aí eles somem, mas eles somem para onde? Geralmente eles procuram locais sombrios, como embaixo de sítios, de árvores, ou então eles fazem o que a gente chama de estivação. Estivação é o contrário da hibernação. Hibernação, quando a temperatura baixa, o ser hiberna, como o urso polar. Esse aqui, estivação, é o estado de latência, como o lagarto do Nordeste brasileiro, que vive nas tocas no período do verão, comendo a cauda até voltar às condições normais. Quer dizer, é por isso que vez por outra, eles desaparecem do noticiário e depois eles reaparecem. Por exemplo, aqui em Maceió, voltou a ser visto, eles voltaram a ser vistos aqui em algumas regiões, em alguns bairros. Exatamente, porque nós estamos no período chuvoso. Mas o senhor teve informações sobre esses locais onde eles apareceram, como foi que eles apareceram, se já em outra época, houve a presença deles nesses locais? Na verdade, o que a gente pode afirmar é o seguinte: o caracol ele cumpriu uma tarefa de andarilho a partir do Paraná. Subiu para o norte, passando pelo Nordeste, provavelmente através de veículos, não veio sozinho, é claro, veículos, burros, digamos assim, trens, digamos, para o transporte rodoviário em geral. E eles começaram a aparecer aqui já há mais de 5 anos, que se tem notícia. Em 2008, a gente fez esse projeto, eles já existiam aqui durante muito tempo, durante um certo tempo. E eles foram aparecendo aos poucos e as pessoas não foram ligando muito. Depois, quando viu que era uma praga, as pessoas começaram a perceber isso. Por exemplo, um local que aparentemente seco, que não tem muita água, o clima bom. O clima bom, por exemplo, está infestado
desses caracóis e outros bairros de Maceió. Quer dizer, ele não tem água, mas ele tem umidade, certamente, Tem umidade. né? Onde tiver uma casa, vai ter sempre umidade, porque não tem saneamento básico, as pessoas jogam água no pé de domicílio em volta da casa. São Sebastião, no Agreste, próximo de Arapiraca, é uma das cidades mais infestadas. Trabalhei lá e constatei isso em São Sebastião, uma região, digamos assim, relativamente seca, porque é Agreste. Mas o quê? Tem os sítios sombrios em volta das casas. Fazendo um paralelo, o mosquito Aedes aegypti, ele vive até no sertão, porque ele vive dentro da casa, nos depósitos de água, para ele não tem problema digamos assim, não tem problema de falta d'água, porque a água já está dentro da casa e nas condições, quer seja no litoral, quer seja no sertão. Então, esse caracol, ele vai onde tem umidade. Evidentemente que numa região como o sertão, você vai ter menos, teoricamente. Na região de praia, litoral leste, essa região de praia de Maragogi, a Piaçabuçu e na zona da mata, evidentemente que ele vai, se fortalece mais, ele procria mais. Agora, ele varia muito de tamanho? Varia. Tomário? Um caracol desse, ele chega, o maior, ele chega até 100, 150 gramas. Ao contrário do nosso aruá, que é bem menor. O aruá que é comestível, que as pessoas se alimentam dele. Que é o nosso caracol. Que é o nosso caracol. Isso de tamanho. Agora, e de facilidade de procriação. O senhor já falou que, além do acasalamento, eles também têm as relações entre eles, fêmeas e machos, e que podem procriar. Mas isso, no período de vida deles, se dá de uma forma constante? A cada quantos dias isso acontece? Isso é variável. Como ele tem a capacidade de se autofecundar, ele não precisa do outro. Ele é um hermafrodita, como a tênia, como o cistosoma. Aliás, o cistosoma não é hermafrodita. A tênia, a chama solitária, ela mesmo se infecta. Então, o caracol não precisa de outro. Ele se acasala ao acaso, porque eles conseguem se autofecundar. Quer dizer, mas isso com que frequência? Essa fecundação. Você disse a frequência? Isso, quantas vezes nesse ano de vida dele? Durante um ano de vida, ele chega a ter 6 a 10 procriações. Numa faixa de 200 a 300 ovos, chegando a 3 mil ovos anual. 3 mil ovos por ano? Em média. E desses 3 mil ovos, quantos se tornam novos caracóis? Desses 3 mil ovos, evidentemente que alguns são comidos, são destruídos. Como esses seres inferiores, ao contrário de nós superiores, na escala zoológica, eles se perdem muito. Se perdem em torno de 50%, às vezes até mais. Se o ambiente secar, se estiver muito seco, eles, é evidente que esses ovos não chegam a vingar. Se o tempo estiver úmido, com condições, quer dizer, dependendo da temperatura, umidade do ar e a temperatura, porque não precisa estar chovendo, é a umidade relativa do ar que garante, você sabe muito bem, e eles, quer dizer, a fecundidade dele e a fecundidade depende disso e depende da alimentação. E a procriação depende principalmente também disso, de ter alimento. No caso da procriação, depende da umidade do ar, porque se tiver muito seco, a maioria morre. Quer dizer, ele depende da umidade até antes de nascer. Até antes de nascer. Se o ambiente secar, digamos assim, estiver muito seco, eles não sobrevivem, os ovos não conseguem eclodir. O caracol, a larva não eclode do ovo. Agora, eles são muito resistentes, doutor Mário? Resistentes, eu digo assim, a partir do nascimento, Sim. É muito resistente? São muito resistentes. Eles têm a capacidade, inclusive, de formar um tufo, como se fosse uma gosma, em volta da entrada principal de onde eles saem, quando o período fica seco. Porque eles lá hibernam e ficam no estado latente, como se estivesse dormindo. Formam um muco. E esse muco, essa baba, vamos dizer assim, falando numa linguagem popular, bem popular, essa baba que faz com que, como se fosse uma goma arábica, lacra, e ele fica ali em estado de estimação. Doutor Mário Jorge Martins é o nosso entrevistado hoje. Eu vou pedir ao senhor para que a gente possa fazer um pequeno intervalo. Ele é médico da Fundação Nacional de Saúde
é professor da Uncisal e tem também mestrado em parasitologia. Está conversando primeiro aqui com a gente sobre o caracol africano, que muitos erroneamente chamam de caramujos. A gente volta já já depois do intervalo.